Então bora lá, jovens! Com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa mudança, sim, fundamental na guerra aérea sobre a Ucrânia. Um evento bem recente que basicamente reescreveu as regras do jogo. A nossa história começa aqui, bem no fundo do território ocupado de Donetsk. Uma área que a Rússia até pouquíssimo tempo atrás achava que era um santuário, sabe? Intocável, muito além do alcance das linhas de frente. E era exatamente ali que a Rússia escondia um dos seus ativos mais preciosos, algo que eles consideravam insubstituível. E não era uma base militar qualquer, era uma base secreta, o verdadeiro cérebro de uma operação vital para a estratégia de guerra deles. E aí, numa única noite, ela foi, simplesmente apagada do mapa. Uma operação cirúrgica precisa, devastadora, pulverizou um alvo de altíssimo valor e mudou para sempre o rumo desse conflito no ar. Ok, vamos entender isso direito. No dia 18 de março, as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, a SSO, anunciaram que tinham feito um ataque profundo numa instalação da Rubicon. E a Rubicon é, nada mais nada menos, que a principal unidade de drones da Rússia. O coração das operações de drones russos foi atingido em cheio. E o que é essa tal de Rubicon? Pensa nela como a elite da elite dos operadores de drones da Rússia. É uma unidade estatal super centralizada que treina os pilotos, desenvolve tecnologia de ponta e comanda ataques devastadores tanto na linha de frente quanto lá na retaguarda ucraniana. Eles eram, sem dúvida, um problema gigantesco. Agora, por que esse alvo era tão crucial? O ponto-chave aqui é que não se tratava só do prédio, da base física. O verdadeiro valor ali estava na tecnologia e, mais importante ainda, nos especialistas insubstituíveis que trabalhavam lá dentro. A propaganda russa, claro, pintava a Rubicon como uma força mortal, de elite, que não parava de crescer. Mas por dentro a realidade era bem diferente. A unidade estava lidando com deserções, muitos conflitos internos e um moral que, segundo relatos, estava lá no chão. Isso nos leva à história de um cara chamado Miloslav Simonov. Ele era um operador da Rubicon que, depois de ser forçado a servir e ver de perto a brutalidade do exército russo, desertou para a Ucrânia. A frase dele é forte. Foi então que percebi a diferença entre a Rússia e a Ucrânia. Eles destruíram a minha vida. A deserção dele meio que abriu a cortina e mostrou as rachaduras profundas dentro dessa unidade de elite. Então, aqui está o pulo do gato. Esse ataque revela uma mudança total nas táticas ucranianas. Eles apresentaram uma nova capacidade que muda, assim, absolutamente tudo no campo de batalha. Vamos ver essa evolução. Primeiro, a Ucrânia dominou os drones FPV, de curto alcance, para usar ali na muvuca da linha de frente. Depois, eles desenvolveram drones de longo alcance para fazer ataques lá dentro da Rússia. Mas, sabe, tinha um buraco, um elo perdido. A capacidade de acertar alvos importantes que estavam entre 30 e 100 quilômetros atrás das linhas de frente. Pois é, agora eles têm essa capacidade. E só para ter uma ideia do tamanho do alvo que a Ucrânia acertou, a unidade Rubicon tem cerca de 5.000 membros e um apoio financeiro gigantesco. Com certeza não era um alvo pequeno. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E essa nova capacidade é sustentada por uma produção em massa. Esse gráfico aqui mostra bem o crescimento absurdo. No final de 2023, os enxames de ataque da Ucrânia tinham uns 50 a 70 drones. Chegou março de 2024 e esse número pulou para 100 a 200 drones por ataque. A capacidade mais que dobrou em pouquíssimos meses. Agora, o que é realmente interessante é que o ataque à Rubicon não foi um evento isolado, uma sorte. Ele faz parte de uma campanha muito maior, super coordenada, que está mirando toda a espinha dorsal de logística e indústria da Força Aérea Russa. Olha só como as peças se encaixam. Quase ao mesmo tempo, drones ucranianos de longo alcance acertaram alvos cruciais bem lá dentro da Rússia. A fábrica Aviastar, que produz aviões novos de carga e de reabastecimento. E a 123ª Fábrica de Reparos de Aeronaves, que é quem cuida da manutenção da frota que já existe. O impacto disso é paralisante. Interrompe a produção de aviões novos, deixa as aeronárias que já existem no chão esperando o conserto, cria um gargalo logístico enorme para tropas e equipamentos e, no fim das contas, enfraquece a capacidade da Rússia de manter suas ofensivas lá na frente. Quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça, o impacto total desses ataques fica bem claro. A Força Aérea da Rússia está sendo atacada por vários lados ao mesmo tempo e aquela ideia de uma distância segura, está desaparecendo.
E é importante lembrar que a aviação russa já estava com problemas, né? Já existem vários relatos de manutenção mal feita, falta de peças importantes por causa das sanções e até de canibalização, que é quando eles desmontam um avião para usar as peças em outro. Os números são de cair o queixo. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia já perdeu 435 aviões e 349 helicópteros. Isso dá um prejuízo estimado em 8,5 bilhões de dólares em equipamento aéreo desde que a guerra começou para valer. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que é bem provocadora. Se essa distância segura atrás das linhas de frente realmente não existe mais e a capacidade industrial e de conserto de aviões está sendo destruída sistematicamente, qual é a próxima jogada de Putin? A Rússia agora está diante de um dilema estratégico que talvez não tenha uma resposta fácil. Por enquanto é isso. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, pesada!